senadores, o Brasil vive nos últimos dias o impacto da manifestação popular em que, muito boa hora, redimensionaram na pauta do debate político temas da mais alta importância para a cidadania. Uma cidadania concreta, entre os quais a educação, a saúde, o transporte, a mobilidade urbana, além, é claro, do combate à corrupção. Digo redimensionaram porque esses pontos, entre outros de grande importância, nunca estiveram ausentes dos debates desse parlamento, embora sempre também tenham sido tratados pelos últimos chefes de governo como conteúdo meramente publicitário, ou seja, com problemas que não é necessário resolver, mas que apenas encaixar no grande mural do marketing a que tem de se resumir as ações do Executivo Federal. Pois o cidadão resolveu que não será dessa forma daqui por diante e que é hora, ou melhor, já passou em muito a hora de abandonar o discurso vazio e de enfrentar, sem truques de propagandas ou firulas de marketing, o desafio de transformar as perspectivas de futuro das atuais gerações brasileiras. Essa, senhora presidente, não é de forma alguma uma tarefa impossível, muito pelo contrário. Grande parte do que precisa ser feito já foi proposto e muito do que o Brasil precisa hoje está aí para ser cumprido, dependendo, entretanto, da boa vontade governamental em fazer a sua parte, a de decidir, em primeiro lutar e, é claro, a de pagar o preço por toda a decisão do governo carrega consigo, mesmo porque nenhum governante pode agradar a todos, todo o tempo. E o processo de decidir implica em contrariar interesses. Quanto a isso, aliás, é preciso ter sempre em mente que a busca da popularidade a qualquer custo também tem esses riscos e ainda ostenta, segundo a história nos ensina, um fôlego muito curto, como estamos vendo agora. A verdade, portanto, senhoras e senhores senadores, é que um dia seria preciso enfrentar os problemas estruturais do Brasil. Os problemas que ficaram atenuados por mais de uma década de bonança na economia internacional e pelo sucesso da política de estabilidade econômica iniciada no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Essa herança bendita e continuada na primeira parte da administração do Partido dos Trabalhadores. Mas, de toda forma, algum dia seria preciso retomar o processo de melhoria da educação, o esforço de conferir qualidade ao sistema público de saúde e o desafio de descongestionar as metrópoles por meio de um transporte coletivo de qualidade e a urgência na promoção da inovação como fonte de valor e de competitividade da economia nacional, além das questões de segurança. Graças a Deus e às manifestações populares, esse dia parece ter chegado. A minha pretensão nesse pronunciamento é colaborar na recuperação de algumas das prioridades esquecidas nessa última década latégica, bem como a de algumas soluções óbvias para que elas foram pensadas, mas não são implantadas pelo núcleo do governo Lula e Dilma. Hoje me debrucei especificamente sobre o tema da saúde pública, abordando apenas 3 pontos, bastante simples e decisivos, sendo o primeiro deles o aumento das fontes de financiamento do setor. O Brasil gasta com saúde apenas 8,5% do PIB, montante esse que, mesmo compatível com o pedido pelos países mais desenvolvidos, que tais como o nosso têm também sistemas públicos de saúde. O problema aqui, contudo, ao contrário do que ocorre lá fora, é que menos da metade desses gastos são públicos. Isso quer dizer que juntos, União
estados e municípios arcam com apenas 45% dessas despesas nacionais com a saúde, sendo a porção maior, na ordem de 55%, custeado pela sociedade empresas particulares. Ora, pretendemos haver construído um sistema público quando, na verdade, sua estrutura de sustentação financeira tem características privadas. Aí está a razão de muito do que não está indo bem no SUS de hoje. A falta de dinheiro público, melhor dizendo, a falta do compromisso da União. Essa é a verdade, senhora presidente. A participação federal no setor vem caindo de forma constante ao longo dos últimos anos. Em 2000, a União bancava quase 60% da inversão pública, sendo os demais 40% dividido quase que por igual entre os estados e municípios. 10 anos depois, em 2010, a situação estava completamente alterada. A União só comparecia com 45%, ficando o restante a cargo dos demais entes. Com isso, em 10 anos, o governo federal reduziu sua contribuição em 1/4 parte, fazendo com que os estados e municípios tivessem um incremento de até cerca de 40%. Como solucionar isso? Ora, a Lei Complementar 145 de 2012, ao regulamentar a Emenda Constitucional 29, deu segurança jurídica à regra em que determina aos estados e municípios que a aplicação na saúde de 12% e 15% de suas receitas para os impostos. Infelizmente, por pressão do governo, junto à sua base, continuou vigente a regra em que obrigava a União a contribuir apenas com o montante empenhado no exercício anterior acrescido da variação nominal do PIB. É precisamente essa a raiz do problema do subfinanciamento da saúde pública brasileira, a baixa participação dos recursos federais. Com isso, pode ser resolvido. Ora, como isso pode ser resolvido? Ora, a retomada da regra originalmente proposta quando foi discutida a lei complementar. Se os municípios podem 15% e os estados 12%, qual é o problema em que a União colabore com pelo menos 10% de suas receitas para melhorar o aparelhamento de hospitais, postos de os equipes de saúde da família e para equacionar de modo mais justo os salários dos profissionais do setor. Se esse entendimento tão razoável for acolhido pelo Congresso Nacional, poderá ele ser facilmente materializado em norma jurídica por meio da aprovação do PL 162 de 2012, de minha autoria, que determina percentual mínimo da receita corrente líquida da União que deverá ser aplicado anualmente em ações de serviço público da saúde. A União aplicará anualmente um montante mínimo correspondente a 18% de sua receita corrente líquida na área da saúde. Outro problema maior e relevância é a adoção no âmbito do SUS de uma política adequada de recrutamento de profissionais de saúde. Hoje, como todos sabem, são vários os regimes que esses profissionais são submetidos, a depender se são contratados pela União, pelo Estado ou pelo município do país. O modo com que esse problema está equacionado em concentrado os profissionais no centro com os maiores recursos em virtude de sua maior capacidade de oferecer salários mais atrativos e melhores condições de trabalho, deixando desvalidos os pequenos municípios interioranos e as regiões menos favorecidas em recursos. Muita polêmica se tem levantado nos últimos dias com as propostas da Presidente da República em contratar médicos estrangeiros, alguns oriundos de países com duvidosas reputações acadêmicas, para atuar nesses locais menos favorecidos, mas sem que esses profissionais tenham que se habilitar a um sistema revalida, criado justamente para verificar a qualidade de sua formação e adotado internacionalmente. Ora, o problema do Brasil nessa área é a falta
a generosidade da senhora, como foram também quando a senhora aqui na tribuna estava, e faço até referência, tá certo, à preocupação na contratação de tentarmos, com um sistema de revalida também, se for o caso, trazer os brasileiros que cursaram lá fora, universidades, terem prioridade na contratação aqui no Brasil, mas sem deixar de levar em conta a qualificação profissional. Isso é inaceitável. Isso é tratar de exercício de medicina no Brasil com desprezo e com escárnio, além de submeter a população carente, já vitimada por uma série de problemas, com mais este fardo dele ser a obrigação de trazer tratamento com profissionais sem habilitação. E como também Vossa Excelência disse no seu pronunciamento, saúde pública não é apenas médico, é uma equipe de saúde composta por enfermeiros, por psicólogos, assistentes sociais e tantos outros profissionais. Notem, senhoras e senhores senadores, que aqui nem quero relembrar o que ocorre em Cuba, local que eu estive há pouco tempo, de suspeita qualidade acadêmica, para o qual são enviados militantes do MST e organizações assemelhadas para formarem em medicina. E sabe lá o que mais para virem atuar no Brasil. Não se sabe se como médicos ou como agentes políticos dos seus movimentos e partidos juntos à população carente. Se eles vêm para fazer agitação política, que ao menos comprove que aprenderam medicina. Isso seria o mínimo a se pedir das partes que respeitam a população carente do nosso país. Entendo como relação a essa situação profissional que é um ponto a começar, o debate da PEC 34 de 2011 de autoria do senador Vital do Rego, em matéria que ora tramita junto a esse plenário, que cria médicos de estados, organizados em carreira de âmbito federal, estadual, distrital e municipal. Eles exerceriam suas atividades unicamente no âmbito do sistema de saúde SUS, observando as seguintes disposições: ingresso na carreira exclusivamente por concurso público, residência no município ou região metropolitana, remuneração por meio de subsídios, previsão de cursos oficiais de preparação e aperfeiçoamento, vedação do exercício de outros cargos em função pública, exceto um de magistério, estabilidade após 3 anos do efetivo exercício, atuação de forma integrada na esfera estadual, federal e distrital e municipal. Estabelece também que as funções do médico de Estado só podem ser exercidas por integrantes de carreiras e seus subsídios de médico no Estado. Não pode conceder a 95% do subsídio mensal do ministro do STF. Sobre o terceiro ponto, falarei brevemente. Trata-se do consórcio regional. Há uma necessidade urgente de que o governo federal prepare, qualifique, estimule, incentive a questão da prática dos consórcios entre o município. Tive a experiência como prefeito em determinadas áreas e iniciando a área de saúde. É algo fundamental, que dá qualidade, que aplica bem o recurso e, consequentemente, traz o benefício à população carente. Com essas 3 medidas, senhoras e senhores senadores, todas possíveis de serem implementadas com ativa e pronta colaboração do Congresso Nacional, tenho certeza que estaríamos promovendo em tempo relativamente curto uma verdadeira revolução de prestação dos serviços da saúde à população, entre outros que possam ser adotados. Quero agradecer a sua paciência, mas não posso deixar de registrar minha preocupação com os trabalhos que estão sendo adotados pela Casa. Renovo a necessidade da urgência da aprovação das matérias, mas renovo também a responsabilidade e o compromisso de que essas matérias sejam aprovadas fruto de debates, de ouvir os prós, de ouvir os contras, porque a população que se encontra na rua, ela está pedindo que as leis sejam aprovadas, mas as boas leis e não más leis que venham agravar a situação em que o Brasil vive, e cobrar também eficiência, gerência, competência e dignidade naqueles que ocupam o cargo público, quer seja do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.